Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, nos versículos de 1 até 7. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, que diz o texto sagrado desta maneira: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Amém. O texto é conhecido de todos nós e poderíamos contar ou recontar toda a história da formação da humanidade a partir do princípio dos modos bíblicos. Naturalmente que para alguns há uma dificuldade para entender achados fósseis de milhares de anos em cavernas e coisa e tal, em outras culturas, outros relatos. Mas entenda que o relato da criação, ele tem o único objetivo de traçar a linhagem dos filhos de Deus. E filhos de Deus no sentido daqueles que têm seu coração voltado para o Criador, com o desejo de adorar ao Criador, que tem fome de Deus, desejo de Deus, que quer estar com Deus. E eu acho que a melhor forma de entender isso seria compararmos com uma família onde pai e mãe geram filhos, muitos filhos, e de todos os filhos tem pelo menos um que é o preferido, que se volta para os pais, que cuida dos pais na sua velhice, na sua senilidade, nas suas doenças, e às vezes isso é fato, você conhece famílias assim. Existem filhos que simplesmente abandonam os pais e nem sabem que os pais vêm a óbito, são enterrados. Eu já presenciei isto acontecer. Enterramos uma senhora que morava no bairro onde eu estava dirigindo a igreja e simplesmente nem sabíamos o nome da filha, onde ela morava, sabia que morava em outro estado, e a mulher foi enterrada como um indigente. Só não foi como indigente porque tinha identidade, então a prefeitura concedeu uma cova para enterrar, mas não sabemos se de fato essa filha chegou a saber da sua mãe.
E isto é um fato, há filhos preferidos, há filhos que não fazem pouco caso, não estão nem aí para os seus pais. E parece-nos que, nesse caso aqui de Adão e Eva, ao gerarem os seus dois filhos, Caim e Abel, nós vemos que há uma diferença de aproximação de Deus. Porque, mesmo que nós, se compararmos com o ato que acontece aqui nessa história de Caim e Abel, se compararmos com a nossa realidade, nós vemos que vivemos essa época onde muitas pessoas pensam que a adoração, que estar próximo de Deus, que crer em Deus, é tudo igual, de qualquer forma, de qualquer maneira, que não faz mal, que tudo é aceitável. E a história de Caim e de Abel nos mostra que Deus não aceita qualquer coisa, precisa haver um conjunto para que a adoração chegue de fato até o céu. E eu, ao olhar para esse texto, eu vejo que Deus, muito mais do que a oferta em si, muito mais do que a proposta em si, Deus olha primeiro para o coração do adorador. Não adianta o adorador estar com uma montanha de dinheiro, porque eu olho e vejo na Bíblia Jesus observando as pessoas lançando grandes somas no gasofilácio, aquele local próprio para lançar as ofertas nos seus dias, e ele diz, olha aquela mulher, mas ela deu 1 centavo, pouca coisa, moedas. Pois é, mas antes de trazer a moeda, ela apresentou o seu coração a Deus. E é ali que começa a verdadeira adoração. Então, o versículo primeiro que nós lemos vai começar dizendo, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu à luz a Caim. Então, como eu disse lá no princípio, ao narrar o Gênesis, provavelmente a Moisés, Deus não está tentando de modo algum circunscrever, deixar somente o relato de que somente esta é a geração única, que nunca houve outra, ou que há uma data específica. Não, aqui ele está traçando para nós a realidade de onde se começou a buscar a sua presença, para traçar uma linhagem daqueles que são prometidos para a salvação e para chegar lá no Cristo. Isso aqui é básico para nós. E quando eles são expulsos, Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles acabam recebendo algumas incumbências, entre elas, não mais apenas cuidar de um jardim, mas lavrar a terra, e lavrar, para quem já trabalhou na roça, sabe o quanto é difícil, porque você encontra tocos, você encontra pedras, você encontra uma porção de problemas, e a partir dali o suor do rosto, ele denotaria o fruto de um trabalho, e é ali que começaria a vida. A mulher provavelmente teria filhos de uma forma natural, sem dor, mas a fala de Deus é, agora a maternidade será com dores, então tudo fica ruim depois do pecado. Mas é aqui que Eva reconhece a vida vindo de Deus e diz, adquiri do Senhor, ou com o auxílio do Senhor adquiri um varão, e esse nome Caim, adquirido ou possessão, como forma de algo que lhe foi confiado, que lhe foi dado, mostra para nós que Eva tinha uma esperança naquele filho, que aquele filho haveria de começar a jornada de volta para a presença de Deus. Eu adquiri, eu consegui, eu venci, esse filho foi me dado como uma aquisição especial, e nele repousam promessas, e são essas promessas que eu quero começar a caminhar com elas. E aí o texto vai nos adiantar que ela acaba tendo outro filho chamado Abel. Abel é, na tradução livre, algo como o sopro de vida, né?
como quem diz, no último esforço, consegui mais um filho. Então estou fazendo a minha parte. O texto ainda vai dizer, o texto anterior, que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, inclusive após a morte de Abel nós temos o nascimento de Sete, da onde começa a linhagem prometida. Mas tudo isso aqui, para nós introduzirmos o cenário do que está acontecendo, porque depois de que deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi se tornar, então, um profissional do pastoreio, foi cuidar de rebanhos, enquanto que Caim lavrava a terra e fazia aquilo que Deus havia mandado seu pai fazer, lavrar a terra, cuidar dela. Então, ambos estavam trabalhando dentro de uma proposta de conseguir o pão de cada dia com honestidade, e estava tudo certo até aí. Até o dia que chegou o momento que os dois foram oferecer um sacrifício ao Senhor. E aqui as coisas começam a ficar complicadas, porque sempre que você vai observar na Bíblia Sagrada e na história das religiões, inclusive, outras religiões, quando você vai se aproximar da divindade, quando você vai buscar o favor de alguém que é maior do que você não vai oferecer pouca coisa. Eu tenho um fato engraçado que me aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, e até hoje a irmã Eliane dá risada quando eu conto essa história. Eu, com 10 anos, nós éramos pobres, né? Não faltava comida, mas éramos pobres, não tínhamos uma vida abastada. E eu fiz amizade com o filho do engenheiro, uma família que era um engenheiro, que era uma pessoa bem de vida. Ainda me lembro dele. Hoje esse menino é crente também, Muniz. E eu fui convidado para ir no aniversário dele. Mas imagina você, eu com um shortzinho daquele que usava a semana inteira encardido, que nem o short do Cascão, né? Pé no chão, acostumado a andar pelos valos, subir árvore e tal. Me preparei para ir no aniversário do meu novo amigo. Peguei uma folha de jornal, coloquei uma caixa de fósforo com uns palitos queimados dentro, um carrinho de plástico sem roda, um toco de vela, e tinha mais umas florzinhas colhidas assim, essas mini margarida colhida na beira da rua. Fiz tudo, parecia mais, era um despacho aquele negócio ali. E eu saindo daquele jeito, de pé no chão, sem camisa, com aquele pacote embaixo do braço, me disse: onde é que você vai aí? Eu vou no aniversário do meu amigo. Que amigo? Do Muniz, filho daquele engenheiro. Tu é louco? Quem tu tem aqui? E quase que eu apanhei naquele dia. Daí me fez ir tomar banho primeiro. Enquanto eu estava tomando banho, ela foi na loja, comprou um presentinho, aí me vestiu adequadamente e me mandou no aniversário. Porque eu ia chegar com aquele negócio ali, numa casa de gente pelo menos inteligente, né? Para não dizer outra coisa. E dizer, esse moleque aí tá com problema, manda ele embora, né? Porque você não oferece porcaria para alguém quando você quer o favor dessa pessoa, né? Mas o meu coração, a intenção era melhor, era o meu melhor carrinho que eu tinha, apesar que faltavam as rodas de trás, mas era o meu melhor carrinho de plástico. A vela, porque eu muitas vezes tinha passado noites, faltou luz, daí a gente acendia a vela, eu achava um negócio importante. Hoje eu daria uma lanterna, né? Mas naquela época a vela era tudo. Os palitos de fósforo estavam queimados, mas a caixa servia. Se ele conseguisse um palito novo, dava para arriscar e acender o fogo. Eu fazia os postezinhos, amarrava o fiozinho, né, para brincar com o carrinho na areia. Então, ele tinha várias utilidades. E as flores, porque era aniversário, né? Como eu não podia comprar, eu colhi da beira da rua. Então, a minha intenção era a melhor, mas o meu sacrifício era o pior possível, né? Mas o que eu percebo aqui em Caim é que Caim, ele traz o melhor. O sacrifício, o presente de Caim era bom. Tanto que você vê que o Senhor, ele vem, e o texto vai relatar no versículo 5, ao passo que de Caim e da sua oferta.
não se agradou o Senhor. Então, você percebe que não é somente uma questão. Eu tenho uma teoria minha, e isso aqui não está na Bíblia, mas é uma teoria minha, que possivelmente Deus já houvesse ensinado Abel, e Abel deveria ter ensinado também aos seus filhos, que sacrifício teria que ter sangue derramado. Afinal de contas, quando Adão e Eva se apresentam a Deus com folhas de figueira, o Senhor toma uma pele. Ora, de onde é que sai a pele? Sai de alguém que morreu, de um animal que morreu. Então, houve um derramamento de sangue, houve um sacrifício. Para o Senhor tomar peles e dar para ele se cobrir, nos faz pensar que houve um sacrifício e houve um ensino sobre o assunto. Então, até é possível que Caim e Abel soubessem que sacrifício ao Senhor tinha que envolver morte, tinha que envolver sangue, porque isso já apontava lá na frente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um sacrifício, uma morte que substitui todas as outras mortes. Mas como o texto não fala isso, não somos nós que vamos dar um salto triplo hermenêutico no texto. Vamos pensar só que ambos vieram trazendo o melhor do que faziam. E até aí tudo estava certo. Mas duas fontes, uma é o versículo 5, ao passo que de Caim não se agradou o Senhor, e também no versículo de número 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Significa que Deus já via o pecado incrustado dentro do coração de Caim. Ele sabia que Caim não tinha verdade absoluta no seu coração para apresentar a Deus. E aqui eu paro para pensar com você nessa noite que muitas vezes, em diversas circunstâncias que eu e você vivemos, nós somos confrontados no trabalho, no estudo, na família, no casamento entre pais e filhos, no trânsito, no comércio, em todas as áreas, em vários aspectos, nós somos confrontados. Aquilo que nós estamos oferecendo, seja de bens ou serviços, muitas vezes não está de acordo à altura de alguém que está esperando uma resposta nossa. E quando eu ofereço algo para alguém que não está contento, que não chega no nível mínimo de exigência e de qualidade requerida, essa pessoa, se ela for sincera, ela vai dizer para mim, esse negócio não ficou legal. Seu trabalho, a sua oferta, o seu presente, seja lá o que você tenha feito, não está de acordo, não está adequado. Você já foi confrontado com uma situação dessa? E você já percebeu que quando você supostamente dá o seu melhor e não atinge o patamar mínimo requerido de qualidade, e você é desprezado por isso, se agrega a você um espírito de ira, de desejo de vingança, de querer fazer alguma coisa para prejudicar aquele que está lhe rejeitando? Você já parou para pensar que isso ocorre conosco de vez em quando nas nossas relações? E aqui está o grande ensino desse texto para mim, é que Deus ele está mostrando através do exemplo de Caim que nós nem sempre estamos oferecendo o nosso melhor. Pode até ser que a oferta em si seja boa, mas a intenção do coração revela que o nosso melhor não é tão melhor assim. Você sabe aquela situação quando alguém vem e pergunta para você, como é que você está? E você olha para a cara do indivíduo e diz assim, não quero que você saiba da minha vida, vai para lá, vai, coisa chata, vai-te embora. Tô bem, graças a Deus, está tudo bem, mas você não está bem.
E a pessoa sabe que você não está bem porque ela pode estar sendo usada por Deus para querer te ajudar, para querer te dar uma palavra de consolo, para querer dar um ombro para você chorar, mas você simplesmente despreza a pessoa e ela sente, ela percebe, às vezes até dirigido por Deus, que você está mentindo, que você não está sendo verdadeiro. Lembra de Ananias chegando diante de Pedro? Está aqui o meu tudo. Ananias precisava ter mentido ao Espírito Santo? Conservando a tua oferta contigo não seria tua? Ficando com uma parte para ti não seria teu? Precisava vir com um coração mentiroso? E no caso de Ananias, o desfecho foi traumático e trágico, mas nas nossas relações, entre marido e mulher, entre pais e filhos, eu confesso para você que eu apanhei bastante da vida, porque eu construí castelos de cartas acerca da vida dos meus filhos e queria uma coisa quando eles não vieram com o mesmo DNA, com o mesmo chip, com o mesmo projeto meu. Eles são seres individuais, distintos, têm as suas vontades, os seus gostos. Eu tracei o norte, eles queriam o sul, eu tracei as praias, eles queriam as montanhas. Isso choca-nos, isso nos deixa irritado, porque nós damos o nosso melhor e eles olham para aquilo e dizem: isso aqui não me diz valor, isso aqui não me diz respeito, esse seu melhor para mim não me serve. E você precisa aprender, e eu sempre digo que filhos são um curso intensivo da parte de Deus para aprendermos a essência do significado do verdadeiro amor. Porque só quem ama perdoa, esquece, abraça, só quem ama não se soberbece, não se ufana. Não... Está lá, 1 Coríntios 13, uma relação de atitudes do verdadeiro amor. Nós, infelizmente, nossa geração, os nossos dias, mais do que nunca, nós chamamos de a geração mi. São a geração dos mimizentos. O pessoal brinca e diz: se o pastor não der a paz do Senhor, o camarada não vem mais para o culto. Se não der oportunidade disso, ele não faz aquilo. Se tirar da frente do trabalho, ele não vem mais para o culto. Quantos lugares que eu já vi, a irmã está lá há 25 anos à frente do círculo de oração, nunca faltou, e está lá cobrando, batendo em todo mundo: você não deve faltar, você tem que vir cedo. E no dia que o pastor substitui ela por outra, ela não vem mais. Simplesmente acabou. Que oferta era essa que ela trazia? Ela dava o seu melhor, era a primeira a chegar, abria o templo, orava mais que todo mundo, liderava, organizava festas, encontros, chás, cafés. Mas no dia que foi confrontada, no dia que foi pedido aquela oferta e dito: essa oferta não é tão boa assim. O quê? Eu não venho mais. Eu não sirvo mais. Você compreende que Deus, Ele nos chama para dizer: é de coração o que você está fazendo? De fato você está dando o seu melhor? Ok, eu estou vendo que a obra é boa. E a intenção? Lá dentro do teu coração, como é que fica a tua intenção? E isso precisa pesar-nos, porque se isso não nos fere, se isso não nos machuca, se isso não nos impacta, nós estamos muito acomodados. E Deus precisa às vezes nos chacoalhar e dizer: como é que está aí o teu cristianismo? Ao longo da história, o Senhor fez isso com gerações inteiras, com povos inteiros. Vocês me servem? Tá certo. Senhor, olha o grande templo que construímos para ti. Senhor, olha quantos encontros, quantos chás, quantos cafés, quantas festas, quantas visitas, quantos eventos, quantos barulhos, quantos movimentos. Vamos tirar tudo isso
Vamos arrancar isso aí, vamos botar isso aí fora, porque isso aí para mim está com pouco valor. Vamos te deixar sem nada, vamos te levar para o deserto. Oséias escreve que Deus pegou os filhos de Israel, jogou sobre eles cordas, laços de amor e puxou para o deserto. Tirei tudo para ver o que estava no teu coração. Você lembra de um rei que estava fazendo uma festa, Belsazar, e ele diz: tragam os utensílios de adoração ao Deus dos judeus. Ah, trouxeram as taças e as panelas e os pratos e as bacias, aqueles utensílios de ouro que eram usados no templo de Deus. Vamos fazer uma festa ao Deus dos judeus. A festa era bonita. Estava cheio de gente importante, bebendo vinho do melhor, usando taças consagradas. Mas daí uma mão aparece no ar e escreve na esturricada da parede, lá atrás: Mene, mene, tekel, farsim. Foste pesado na balança, achado em falta, e por isso teu reino foi cortado. O que isso me faz parar para pensar é que, a exemplo de Caim, o meu trabalho, o meu esforço, as minhas atividades, os meus relacionamentos, as minhas formas de tratar as pessoas, elas precisam estar como plástico transparente. O meu coração precisa aparecer antes de tudo isso. Eu preciso ser verdadeiro. É que nem você ser professor de classe de criança. Você já foi professor de classe de criança? Eles sabem se você gosta deles ou não. As crianças, eles olham para você porque o seu coraçãozinho é puro. Ele olha para você e ele diz: você não gosta de mim. Você está aqui me enganando. Você está fazendo trollagem aí com o pessoal. O pessoal achar que você gosta de mim. A criança te entende. Deus nos entende. Olha, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. A ordem aqui é fundamental. Primeiro o adorador, depois a oferta. Primeiro a pessoa, depois a obra. Deus olha para o coração. Eu até estou fazendo uma conexão mental aqui enquanto falo e pensando que no último mês ou mês e meio, Deus tem nos dirigido a falar tanto sobre essa questão de transparência da alma, transparência do coração, porque Ele, nesses dias de tantas máscaras, nesses dias que nós vivemos, de tantos flashes, de tantas redes sociais, de tanta aparência, personalidade que é bom aparece pouco. Ela vai aparecer aonde? Quando for retirado o status e o glamour, quando é tirada a máscara, quando é confrontado, quando Deus nos confronta, aparece verdadeiramente quem somos. Não são poucos que entram por estas portas para buscar alívio para a sua alma, para buscar uma ajuda financeira, para buscar um pacote de alimento, porque lá está faltando. E vem com uma carinha de cordeirinho, mansinho, meu pastorzinho, meu amorzinho, meu fofinho, meus olhinhos azul. Mas quando você diz não, não dá, vem buscar a Deus conosco, agora não, assim não. Outro dia, nós estávamos conversando ali na frente, depois de um culto, chegou um cidadão, meu Deus, contou tanta história triste, porque eu já fui na igreja lá, eu fui aqui, fui na congregação tal, porque eu servia a Deus, porque os meus pais eram daqui, meus pais serviram a Deus muitos anos aqui, e contou uma história assim. Eu vi dois irmãos já botando mão no bolso, já puxando a carteira.
E aí, não quero dinheiro, é só para completar, para comprar esse remédio, porque a minha filha é especial, toma NAN, tem que ter esse remédio aqui, tô com a receita e tal. A irmã Eliane disse assim, é ruim, hein, colega? Com esse teu dedo cheio de marca de crack aí, hein? Se fosse marca de trabalho, hein? Vai-te embora. Não, pode ir ali, naquele bairro perigoso, que a gente não vai dizer o nome aqui, pode ir ali, que você vai ver a minha casa. Capaz que nós vamos lá, né? É ruim, né, meu amigo? Deixa de ser mentiroso. E aí o cidadão se encrespou, se botou para fora que era verdadeiro. E eu vi hora de nós estarmos em papo de aranha nesse momento. Conta uma história, traz uma oferta, uma oferenda de amor, de cristianismo, de vida com Deus, que agora só está se arrumando, mas quando você diz não, confronta, puxa o tapete para ver o que tem ali por trás. Aí mostra que é um monstro que está ali. E é o que Deus faz com Caim. E aí o que acontece quando Deus diz isso para ele? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, caiu a sua máscara e apareceu o seu verdadeiro eu. O que ele mostra aqui para nós? Uma pessoa orgulhosa e que não tem arrependimento no que faz. Deus não se agrada do orgulhoso, do que não se arrepende. Ah, pastor, mas tem gente orgulhosa? Meu Deus. Não, mas orgulhoso é só o rico. Não. O pior que tem é o pobre orgulhoso. Porque o rico, ele pelo menos tem o galardão dele nessa terra. Ele viaja, ele come bem, ele passeia, compra roupa de marca e visita os melhores lugares, anda com carrão de luxo, mora na cobertura. O rico, pelo menos, ele é orgulhoso, ele não tem arrependimento, mas ele tem o galardão dele aqui na terra. A eternidade sem Deus vai ser triste, mas ele viveu uma vida regalada aqui. E o pobre que não tem nada, e o pobre que é um miserável, que não tem onde cair morto, e é orgulhoso, arrogante, não se dobra diante da majestade de Deus para se arrepender. Tanto você vê que isso é uma característica humana, que Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz, nos últimos tempos será muito difícil porque os homens serão. E aí ele dá 18 características do homem do último tempo. 18, 6 mais 6 mais 6, meia, meia, meia. Arrogante, jactancioso, vaidoso, tá? E dá lá 18 características. E aí você vai lá para Apocalipse, no capítulo 16, as taças da ira já estão dizimando o resto que está sobrando da humanidade. E aí o texto diz assim, e nem assim se arrependeram para darem glória ao Deus que faz todas estas coisas. Você vê o nível de arrogância dentro do coração humano. Deus não quer que eu e você tenhamos um coração arrogante. Deus não se agrada da arrogância, do orgulho, vaidade. Dizia-se 30 anos atrás, vaidade é a irmã que põe uma presilha no cabelo, vaidade é a irmã que corta o cabelo, vaidade é a irmã que bota uma maquiagem, vaidade é o irmão que bota um terno de luxo, não sei o que, vaidade. Meu irmão, isso não é vaidade. Vaidade das vaidades é o orgulho e arrogância que está dentro do coração não convertido de verdade. Deus quer uma alma quebrantada na sua presença. Por isso que o profeta Isaías escreveu, Deus está lá no alto, Ele é o alto e sublime, habita no alto e sublime trono. Mas também Ele habita no coração do contrito e quebrantado, para vivificá-lo. Aleluia! Que o Senhor não nos encontre com um coração arrogante, orgulhoso, mas que nós sejamos humildes. Porque você cutuca uma pessoa humilde, ela dá um sorrisinho, tá bom, tá tudo certo. Não deu. Ok, não foi assim, tá tudo certo.
Isso nas menores coisas, nas menores situações. Você faz um almoço para o seu esposo, ou o esposo faz para a esposa, e de repente lá salgou um pouco a mais, e quando salga mais, eu não gosto de comida salgada. Sal para mim tem que ser para menos, às vezes passa um pouquinho, pô, ficou salgado, isso aqui tá ruim. Já aconteceu? Ficamos bravos um com o outro? Não. Ela tem humildade de reconhecer que não deu certo. Eu tenho humildade de dizer, deixa de lado, deixa para outro sair, frita um ovo lá. O ovo não tem contraindicação. Frita um ovo, joga um ovo em cima do arroz, em cima do pão e tá tudo certo. Você entende? Nós precisamos ter humildade para entender que não vamos acertar sempre. Não dá para acertar sempre. Queremos, e às vezes, no querer dar melhor, não deu certo, mas vai o que tem aqui. E aí é igual ao sacrifício. Esse sacrifício aí, isso aí eu não gostei não, Caim. Mas eu não gostei primeiro do que está lá dentro do teu coração. Vai de qualquer jeito. É que nem eu disse para uma moça muitos anos atrás, ela terminou de cantar numa campanha evangelística, que nós estamos em cima do caminhão, púlpito sendo caminhão na beira da estrada. Ela cantou e cantou muito mal, Marcelo, muito ruim, mas muito ruim. Terminou, eu disse para ela assim, minha irmã, vai fazer um curso de teologia, investe no Ministério da Palavra, porque o canto não é para ti. Tu é muito ruim cantando, pelo amor de Deus, faça isso não. Ela disse, eu vou te provar que a minha intenção é a melhor e eu vou ser uma boa cantora. E fez aula de canto e treinou. E olha, meus irmãos, a Silvia, Deus te abençoe, porque a sua voz é linda. Canta melhor do que a cantora dona dos hinos que ela interpreta. Melhor que a cantora original muitas vezes. Sabe o que é isso? Às vezes, alguém que está supostamente te prejudicando, porque Deus estava prejudicando Caim, dizendo, Caim, eu não gostei do teu coração nem da tua oferta. Ele estava dando uma oportunidade, tanto que o Senhor diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Não deu certo, meu filho. Não é essa maneira que eu te quero. Se tu fizer certo, eu vou te aceitar também. Tu vai ser aceito junto com teu irmão, vai ser uma bênção, eu vou te abençoar. Não vai dar para você acertar sempre. Mas entenda, Deus, Ele não vai vir pessoalmente aqui para você, para dizer para você, olha, melhor aqui, ali, acolá. Ele vai usar pessoas. Ferro com ferro se afia. É assim que se faz ferramenta. Ferro com ferro. Pessoas com pessoas. Ele não vai usar o teu cãozinho de estimação, o teu gato, o gato do vizinho, sei lá, o passarinho para cantar de manhã e dizer melhor aí, meu filho. Ele vai usar alguém para dizer, tá ruim, precisa melhorar. E eu gostava muito de uma frase que o meu ex-chefe, Juscelito Romanha Graço, dizia, Sérgio, não existe vinha sendo feito assim. Sempre dá para melhorar. Não diga para mim que era assim, que fazia e tem que fazer assim. Vamos tentar fazer melhor. Isso é busca pela excelência da qualidade. Vamos, no nosso caso aqui, vamos pregar melhor, vamos tocar melhor, vamos cantar melhor, vamos anunciar a Cristo melhor, vamos orar melhor, vamos entregar a nossa alma melhor, vamos nos relacionar melhor, vamos amar mais, vamos ser melhores. Porque se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aleluia! Glória a Deus. Deus se aproxima em graça para dar uma chance para Caim. Ele confronta Caim. Hoje ele confronta eu e você, chamando-nos para o arrependimento. Ele oferece restauração. Ele, inclusive, avisa que o pecado está à porta. Irmão, quando você é confrontado
e o seu coração é orgulhoso, seja qualquer área, mínima que seja, se o seu coração é orgulhoso, a partir do momento que você não aceita a correção, que você não aceita a instrução, que você não aceita o conselho, forma-se ali um núcleo, um bolsão de pecado que vai ser gerado. E o pecado gerado, ele nasce. Ele pode ser um filhote de elefante, que leva 12 meses para nascer, mas ele nasce. E quando nasce, ele faz estrago, porque o pecado, uma vez consumado, gera morte. E é por isso que o Senhor diz, ei, esse animal selvagem que está pronto para atacar, está aí na porta. Se a porta abrir, ele entra ou sai, não importa a situação, ele vai causar estrago. Por isso, aí está o conselho do Senhor. A ti cumpre dominar o teu desejo. Sermos senhores dos nossos desejos é a palavra de ordem desta noite. Deus te abençoe. Como eu digo sempre, continue confiando nele, porque ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.